Olá, tudo bem? Vamos seguir então o nosso estudo sobre o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. O livro está disponível, como eu sempre falo, ali no site unificacionista.com. Você pode acessar, você pode fazer download, pode ler online. E esse livro nós estamos estudando já ao longo de algumas aulas. Dando sequência na aula de hoje, nós vamos fazer uma aula específica sobre um tema. Na aula anterior, nós estudamos ação, origem, divisão, união, ou seja, de uma forma bem sucinta, sem dar muitos detalhes, porque a aula está gravada, Quem não viu, a dica é assista. Quem assistiu, a dica, se ficou alguma dúvida, é assistir novamente. Mas basicamente, assim, de uma forma bem sucinta, nós falamos que a ação, origem, divisão, união, como está esse gráfico aí na sua tela, ele é a estrutura de 4 posições, onde nós temos centro, sujeito, objeto e união, formando uma estrutura que, observada a partir do ponto de vista espacial, a partir do ponto de vista do espaço, nós vamos ter a base de 4 posições. E todas as nuances que a gente já estudou da base de 4 posições, seja mantenedora de identidade, seja desenvolvedora, seja interna, seja externa. Essa mesma estrutura que você tem aí na tela, onde nós temos centro, sujeito, objeto e união, quando observada a partir do ponto de vista temporal, quando olhamos para essa estrutura, tomando como referência o tempo, aí nós vamos ter ação, origem, divisão e união. Nós falamos sobre isso na aula anterior, explicamos ação, origem, divisão e união, por isso o objetivo dessa aula específica não é falar sobre isso, Só a título de lembrança nós estamos fazendo essa pequena revisãozinha aí, lembrando que ação, origem, divisão e união seriam momentos aonde essas posições, centro, sujeito, objeto e união, vão desenvolver determinados processos. Nós já falamos sobre isso, não é o tema dessa aula. Basicamente, aí, seguindo então para a próxima tela, o tema de hoje é ação, origem, divisão, união e tese, antítese e síntese, ou a teoria da dialética. Nós vamos fazer uma análise da teoria da dialética a partir da perspectiva de qual é a proposta, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da história, e vamos fazer uma contraproposta também tomando como referencial isso que a gente acabou de estudar na aula anterior, ação, origem, divisão e união. Beleza? Vamos ao estudo então? Estão preparados? Caderno e caneta na mão, as dicas eu vou falando ao longo da aula, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo no texto aí que está na sua tela. O conceito temporal da ação, origem, divisão e união tem significado especial quando comparado com a dialética do materialismo comunista. O comunismo está baseado na dialética materialista, a qual é uma teoria de desenvolvimento da natureza que consiste das seguintes 3 leis. A lei da contradição, ou a lei da unidade e confronto dos opostos, a lei da transformação da quantidade para qualidade e a lei da negação da negação. É bem sabido que Marx herdou o conceito da dialética a partir da dialética idealista de Hegel, e que ele a conectou com o materialismo. Hegel apresentou a forma básica da dialética do desenvolvimento, tese, antítese e síntese, ou afirmação, negação e negação da negação. Esse esqueminha básico que você pode encontrar em qualquer pesquisa que você faça na internet, ele vai mostrar de uma forma resumida, uma sinopse ali através dessa imagem, mostrando como funciona ali a tese, antítese e síntese, esse modelo de desenvolvimento idealista de Hegel, só que ele foi adaptado para justificar o desenvolvimento do mundo material, e também é utilizado no materialismo, no comunismo, no estudo do materialismo, na sua visão histórica, para mostrar o desenvolvimento das sociedades, a evolução ao longo do tempo, de sociedades ao longo do tempo. Mas a gente vai falar sobre isso de uma forma resumida ao longo da aula de hoje. Vamos à próxima tela, então. O marxismo herdou de forma crítica essa forma dialética de Hegel e fez uso disso na explicação do desenvolvimento da natureza e da história, já mencionei isso na tela anterior. De acordo com a dialética materialista, no desenvolvimento, uma coisa, afirmação ou, como diz na dialética,
tese, necessariamente vem a ter um elemento dentro de si mesmo, que ele determina ou denomina antítese, que nega a coisa. E eles entram em oposição um ao outro, e esse estado é chamado de oposição ou contradição interior, né? A tese possui dentro de si a negação de si mesmo. Essa oposição ou contradição é negada novamente, né? Uma nova negação, ou seja, a negação da negação, e é transcendido a um estágio superior que é denominado síntese. Essa é a forma dialética de 3 estágios de desenvolvimento. Então, no estudo mais aprofundado que você possa fazer da dialética idealista de Hegel, basicamente é essa a concepção, né? Que o ser ele considera como uma tese, e ele tem uma negação e o conflito, a oposição, a contradição entre a tese e a antítese, surge uma terceira posição, que é a negação de tudo que teve antes, ou seja, como é dito, negação da negação, porque ele vai surgir uma síntese que não é nem a tese e nem a antítese. Beleza? De uma forma sucinta aí, sem mais delongas, né? Neste ponto, então, transcendência se refere ao fato que quando uma coisa é negada, e novamente negada, né, como a gente já mencionou, os elementos afirmativos dentro da coisa são retidos e a coisa é elevada a um novo estágio. Então esse é um modelinho básico que é proposto para mostrar o desenvolvimento. E que o marxismo, né, ele aplica isso para o desenvolvimento na matéria, no mundo material, mas também aplica, e o grande objetivo do marxismo é aplicar esse modelo de tese, antítese e síntese, um modelo dialético, no ser humano, nas relações humanas e no desenvolvimento da sociedade, né, ao longo da história. Mas vamos avançar. Vamos considerar, então, para exemplificar, o processo da incubação de um ovo de galinha, que é o grande clássico exemplo na explicação da teoria da dialética. Perdão. Um ovo, que seria a tese, contém dentro de si mesmo um embrião, a antítese, o qual nega o ovo. E enquanto o embrião cresce, a oposição ou contradição entre eles, ovo e o embrião, né, vai se tornando cada vez maior. Então ele vai aumentando, e aí já tem aquela segunda lei, né, que é a mudança quantitativa e qualitativa. Então se você vê que a quantidade aumenta de conflito, essa oposição ou contradição ela tende a aumentar em quantidade, e o processo quase que inevitável na explicação dialética é que ele vai causar uma mudança qualitativa, né? Essa mudança quantitativa que seria o aumento da contradição, da oposição entre o exemplo que a gente está dando, ovo e o embrião, essa mudança quantitativa causaria uma mudança qualitativa, né, que seria o que ele vai definir a seguir ali, o nascimento do pintainho, né? Então vamos seguindo ali. Finalmente, então, essa contradição é transcendida e o ovo é negado. Nesse momento, a gema e a clara, que são os elementos afirmativos, são absorvidos, ou em outras palavras, preservados, né? E como nutrição do embrião, e aí vai gerar então o pintinho. Essa é uma exemplificação, é o exemplo clássico dos clássicos no estudo da dialética. Avançando, o marxismo também aplicou esta forma de tese, antítese e síntese para sua explicação do desenvolvimento social, como eu já mencionei, né? O desenvolvimento da sociedade nas suas mudanças quantitativas e qualitativas ao longo da história. Então, o próprio estudo do marxismo ele usa essa premissa da dialética, da teoria da dialética, para justificar algumas questões que a gente vai analisar mais adiante. Por exemplo, então, o desenvolvimento da sociedade capitalista para a sociedade socialista é explicada da seguinte forma. Vamos pegar o exemplo aí, ele vai pegar fazendo referência ao mesmo método que a gente já mencionou ali do ovo, né? O conflito entre o ovo e o embrião gerando o pintinho que não é nem o ovo e nem o embrião, né? Seria a negação de tudo, né? O anterior. Então vamos lá. A sociedade capitalista, tese, necessariamente tem dentro de si mesma a classe proletária, que seria a sua antítese, a sua negação. O proletário está negando a sociedade capitalista, né? A qual nega a sociedade capitalista, como diz ali no texto.
Com o crescimento, então, da classe proletária, em termos de quantidade, e o conflito, a oposição, ela cresce em quantidade, né? Já fica claro, né, que essa lei que eles estão usando de mudança quantitativa causando uma mudança qualitativa, eles querem dizer que o aumento desse conflito, dessa contradição, né, da antítese, classe proletária, em oposição à tese, sistema ou sociedade capitalista, né, vai eclodir numa terceira, vamos ver o que ele vai dizer ali. Ó. A luta de classes vai se intensificar e, finalmente, a sociedade capitalista entra em colapso. Né? Nesse momento, os elementos afirmativos da sociedade capitalista, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico e etc., eu não vou abrir parênteses aqui ainda, sobre esses aspectos, nesse caso, eu não vou abrir, mas a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre isso daí, sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, relações de trabalho e sucessivamente. Mas vamos lá, né? Vamos seguir a lógica aqui. Então, esses elementos são preservados e herdados pela sociedade socialista, a qual é um estágio superior da sociedade capitalista, ou seja, ela seria a antítese da classe proletária, que deve desaparecer nessa premissa, e a sociedade capitalista também, né? Porque você viu no exemplo do ovo, em tese, o ovo e o embrião são negados pela terceira, né, alternativa ali, que seria a negação da negação, ou seja, o pintinho, né, a síntese. Né? Beleza? Vamos avançando. Nesse ponto, então, a gente vai discutir a dialética de tese, antítese e síntese e esclareceremos se está correta ou incorreta. Vamos analisar isso melhor. Hein, né? Isso é uma coisa que é aceita, disseminada, divulgada e apregoada como premissa do funcionamento da sociedade humana. Isso no meio acadêmico. Sua exatidão depende se o desenvolvimento na natureza e na sociedade está realmente de acordo com o processo de tese, antítese e síntese ou não. Em outras palavras, o que deve ser esclarecido é se a forma dialética de desenvolvimento está ou não de acordo com os processos reais. Eu acrescentaria aqui com relação aos processos naturais, aos processos funcionais do universo. Isso deve ser analisado, uma vez que o marxismo tem reivindicado que a dialética materialista é ciência, e que o marxismo é uma filosofia que apareceu a fim de resolver problemas reais, os problemas estruturais e os males do capitalismo. De fato, nem a dialética materialista e nem a forma dialética de desenvolvimento estão de acordo com a realidade. E nem têm sido bem-sucedidas na solução de problemas reais. A dialética materialista e a forma dialética de desenvolvimento são falsas. Permita-me agora analisá-las mais detalhadamente para apoiar essa afirmação. Permita-me, primeiramente, criticar a forma dialética de tese, antítese e síntese, tomando a incubação do ovo como exemplo. A gente usou ali como primeiro exemplo antes de entrar na estrutura social. Né? Vamos fazer uma análise mais detalhada. O livro Novas Essências do Pensamento de Unificação se dispõe a fazer essa análise um pouco mais detalhada desse exemplo clássico, né, que eu mencionei lá, do ovo sendo negado pelo embrião e aí a negação da negação, o pintinho vindo como alternativa para ambas as duas, né, alternativas anteriores. Né? Primeiro, o embrião dentro de um ovo não é algo que apareceu mais tarde como um elemento negativo ou negacionista, né, da existência do ovo. Né? Onde a incubação é realizada mais vezes, ele faz parte do ovo desde o início, juntamente com a casca, a gema e a clara. Então, não são elementos distintos. E eles não estão numa relação de oposição e contradição. Né? Aparentemente, quando você vê, por exemplo, o embrião se desenvolvendo, chegando a um determinado tamanho, onde ele vai ter que eclodir a casca do ovo para poder vir à vida, para poder sair do ovo, aonde se apresenta uma contradição, aonde se apresenta uma oposição, aonde tenta-se se justificar um conflito ali entre o pintinho e a casca, isso na verdade não existe, não existe essa contradição, né? Não existe esse choque. E na verdade não são momentos distintos. Quando o ovo surgiu, ele já surgiu imbuído de um único propósito. Qual é o objetivo da casca? Qual é o objetivo da gema? Qual é o objetivo da clara? São os nutrientes, a gema tem todo o código para a formação do pintinho?
Então a ciência nos mostra características diferentes, não mostra em nenhum momento contradição, não mostra em nenhum momento conflito, ok? Mas vamos lá. O embrião, que é parte de um ovo, não pode negar o ovo. Né? Ele não, se ele nega o ovo, se ele nega a casca principalmente, a estrutura do ovo, ele está negando a si mesmo, porque aquela casca é a sua proteção. Ela tem uma estrutura que durante um período de tempo, ainda durante a incubação, onde ele está ainda em formação, a formação do embrião para se tornar um pintinho, a casca ela tem uma textura, ela tem uma dureza que vai mudar conforme vai evoluir o processo, entende? Então existe uma interação, existe uma correlatividade entre os elementos que compõem o ovo, ok? Vamos lá. Se o embrião estava destinado a negar o ovo, ele deveria ser algo que não existia originalmente dentro do ovo, mas teria sido algo que apareceu como uma negação dentro do ovo em algum momento depois. Um parênteses aqui. Uma coisa que entra num sistema e que acaba sendo a negação ou está ali para causar algum dano, algum prejuízo àquele sistema, né? Quando a gente pega, por exemplo, o corpo humano, são coisas externas, estranhas e agressivas, como, por exemplo, vírus, bactérias, né, que entram dentro do sistema humano, do corpo humano, não faz parte desse sistema, tenta tirar proveito dele, ok, você pode até dizer, está negando? Não, ele está fazendo uma parceria, só que é uma parceria prejudicial, né? Ele está tirando para seu próprio proveito. Mas é um elemento externo, não é um elemento que já faz parte, como o embrião e o ovo em si, ok? Vamos ali adiante. Isto está de acordo com o processo de tese, antítese e síntese. Né? Entretanto, na realidade, o embrião existia como parte do ovo desde o início. Segundo, não é razoável dizer que a gema e a clara são negadas na incubação, sendo que elas são simplesmente absorvidas como nutrientes pelo embrião. Isso, de fato, é uma afirmação. Né? Os elementos que estão dentro do ovo, eles existem por único objetivo, a formação do pintinho. Não há relação de negação aí, existe de afirmação. Qual é o objetivo da existência dos outros elementos, os nutrientes? É manter vivo, dar todos os componentes necessários para a conclusão desse processo de incubação, de formação do pintinho. Percebe? Né? Terceiro, não é verdade que o embrião se torna um pintinho, um novo ser, quando a casca é rompida. Ah, porque a casca foi rompida, ele virou um pintinho. Ele já está virando um pintinho desde a hora que aquele ovo foi botado. E aí começa o processo de incubação ali, né, fazendo ali, né, o processo físico-químico que ocorre ali dentro, e até que o pintinho está formado. O pintinho nasce, ele quebra a casca, mas ele já é um pintinho. Não é o romper da casca que vai tornar ele um pintinho. E que se essa casca não romper, ele deixa de ser um pintinho. Não existe essa hipótese. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é falso. Né? O fato é que o pintinho que já se desenvolveu como um pintinho, um novo ser, sai bicando para abrir a casca. Assim, a incubação de um ovo não segue a forma dialética de desenvolvimento, tese, antítese e síntese. Ou seja, aquele exemplo que a gente deu ali atrás, que é usado tradicionalmente, eloquentemente por todos os defensores da dialética, seja qual o objetivo você for, na verdade é uma mentira. É uma argumentação falaciosa, tendenciosa, com um objetivo que a gente já vai chegar lá. Vamos avançar aí na tela. Então, a seguir, nós vamos agora criticar o desenvolvimento dialético de teses, antítese e síntese, quando é aplicado ao desenvolvimento da sociedade. Aquilo que a gente acabou de mencionar numa outra tela ali, quando ele fala de que a sociedade capitalista, tendo dentro de si a sua negação, a classe proletária, que vai crescendo em contradição e oposição, quantitativamente falando, até que ela cause uma mudança qualitativa, fazendo surgir a sociedade socialista. Será que funciona assim também? Mas não funcionou no ovo. Vamos ver na sociedade, então, como é que acontece. De acordo com essa teoria, a sociedade capitalista, que é a tese negada pela classe proletária, antítese existindo dentro dela mesma, quando é mudada para uma sociedade socialista, a síntese, que é uma sociedade no estágio superior, e as realizações da sociedade capitalista são apenas preservadas na sociedade socialista. Entretanto, esse cenário não é o caso na realidade. Vamos analisar na prática? Era de se esperar que os países capitalistas avançados, tais como Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Japão, mudariam primeiro para sociedades
ou países socialistas, né? E a gente tem que contextualizar o momento histórico do que ele está falando ali, né? Mas esse não foi o caso. Ao contrário, o socialismo foi estabelecido nos países subdesenvolvidos, aos quais essa forma não poderia ser aplicada. Olha que interessante. Então, se a gente tem, no momento ali que surgiu a ideia socialista, onde veio a justificativa da revolução social, a movimentação da classe proletária para promover essa mudança social. Essa mudança já não deveria ter começado a eclodir num grau mais avançado nessas sociedades que ele mencionou, onde o capitalismo já estava bem desenvolvido, né, como ele menciona ali, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Japão, e hoje a gente tem tantos outros países na mesma situação. Países de um capitalismo bastante desenvolvido, né, com uma classe proletária bastante organizada também, né, bastante numerosa, diga-se de passagem, mas que a gente não viu, né, essa mudança acontecendo tempestivamente, né, pelo processo natural, dialético de tese, antítese e síntese, com o crescimento quantitativo da contradição e a mudança social para uma sociedade capitalista. Aconteceu isso em países subdesenvolvidos, onde o sistema capitalista não era pleno, onde existe ainda muito de uma economia de mercado, onde o Estado está muito presente ainda. Então, a classe proletária, ela se opôs ao quê? Ao sistema capitalista? Né? Percebe que tá meio vazio essa argumentação? Mas vamos seguir ali. Então, aos quais essa forma poderia ser aplicada. Segundo, quando o socialismo foi estabelecido nos países subdesenvolvidos, as primeiras realizações capitalistas em seus países anteriores à Revolução não foram preservadas, mas ao invés foram bastante danificadas e a economia de fato regrediu ao estágio ainda mais anterior. Então você pega ali aquela premissa que ele mencionou ali, né, do exemplo do ovo, aonde seriam preservados determinados elementos negados para o novo modelo. Então, se nós tivermos uma classe capitalista que se desenvolveu ali no que diz respeito, por exemplo, à tecnologia, formas de produção, agricultura, indústria, enfim, todos esses elementos estão amplamente desenvolvidos, dando ao ser humano capacidade de produzir com mais quantidade, mais qualidade, mais agilidade, enfim, né, tudo fruto do desenvolvimento tecnológico. Estou pegando esse aspecto, não vamos falar todos os aspectos que a gente poderia analisar para não ficar muito longa a nossa conversa. Mas o aspecto tecnológico. Primeiro, eram países, os primeiros países que assumiram esse modelo socialista, eram países subdesenvolvidos, onde esse modelo tecnológico não era lá grande coisa, não era tão desenvolvido assim. Mas muitas coisas, às vezes, até vinham de fora, né? A gente tem aí alguns modelos de multinacionais que estavam presentes em muitos desses países, que acabaram voltando, sendo expulsos. A economia foi nacionalizada, a maioria dessas economias foi, além de nacionalizadas, foram estatizadas, e esse modelo engessou, e a gente vê a maioria das sociedades socialistas vivendo realidades de desenvolvimento tecnológico bastante atrasado em relação ao mundo em geral. Percebe? Né? Segundo ponto, furado também. Vamos seguir ali. Esse é o motivo pelo qual Lenin teve que conduzir a nova política de economia depois da Revolução, e Deng Xiaoping, na China, fez a Revolução Cultural, reconhecendo o fracasso da economia naquele momento da Revolução. Assim, a forma dialética de desenvolvimento, ou tese, antítese e síntese, que foi aplicada ao desenvolvimento social, mostrou-se discordante dos fatos históricos reais. Os países ex-socialistas do leste europeu, como o país da antiga União Soviética, os países socialistas suzeranos, que deveriam ser economicamente mais desenvolvidos do que os países capitalistas, chegaram a impasse econômico e, como resultado, finalmente entraram em colapso. Esse fato prova, além de qualquer dúvida, a falsidade da forma dialética de desenvolvimento, tese, antítese e síntese. Assim, a teoria dialética materialista do desenvolvimento fracassou totalmente em resolver problemas reais, uma vez que não estava em conformidade com fenômenos naturais ou fatos históricos. Então percebe, quando a gente analisa aí essa questão aí de que não tem embasamento histórico, o único fato que a gente pode considerar como objetivo, e não é o tema dessa discussão agora, mas é perceber que o aproveitamento, né, e a adaptação dessa teoria da dialética idealista do Hegel no materialismo
marxista e socialista, explicando ou tentando explicar o desenvolvimento da história, tinha um único objetivo. Sempre teve um único objetivo: convencer, promover e movimentar as classes da sociedade a entrarem em conflito, promoverem uma revolução violenta e tomarem o poder à força. Esse é o único objetivo, né? Não é outro objetivo, porque realmente a justificativa, os argumentos não são plausíveis, eles são falácias. E é incrível como as pessoas ainda conseguem beber dessa água, conseguem ainda, né, digerir esse processo faccioso, esse processo mentiroso de se explicar fenômenos dos desenvolvimentos sociais, e principalmente fenômenos sociais ao longo da história, através desse modelo. É uma fraude, é uma falácia, né? E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Vamos seguindo na leitura, então. Então, por que a teoria de tese, antítese, síntese fracassou em resolver problemas reais? Devemos fazer uma análise do seu fracasso. A primeira razão para o seu fracasso é a ausência de propósito na forma de tese, antítese e síntese. Desenvolvimento sem propósito não tem direção. Em outras palavras, é sem propósito. Num ovo de galinha, o propósito de se tornar um pintinho está determinado. E uma vez que o ovo é aquecido na temperatura adequada, desenvolvimento ocorre ao longo do tempo realizando seu propósito. Um parênteses aqui. Então é um propósito já estabelecido, né? Tudo que vai acontecer desde o momento que esse ovo é botado pela ave, ele vai... Todos os processos e fenômenos estão direcionados para um único objetivo: fazer surgir um pintinho. Não tem um outro propósito diverso. Ele tem uma coisa definida. Então, pelo fato de ter um propósito, você vai ver que, na verdade, os elementos não se opõem. Você vai ver que esses elementos se correlacionam. Você vai perceber complementariedade. Você vai ver parceria. Você vai ver integração. Uma ação de processos, por mais diversos que sejam os processos, no ovo é bastante simples, mas numa estrutura social, que é o que a gente está discutindo, é mais processos, mais aspectos a serem analisados. Mas ainda assim, eles devem caminhar para uma única direção, de forma harmoniosa, correlata, né, complementar, né, harmoniosa. Mas enfim, né, vamos seguir ali na leitura. Onde não há nenhum propósito, não pode haver nenhum desenvolvimento. A mesma coisa pode ser dita sobre desenvolvimento social. Se houvesse somente os opostos de tese e antítese, sem qualquer propósito, o desenvolvimento social seria sem um propósito. Em uma sociedade capitalista, os capitalistas buscam maximizar os seus lucros. Os trabalhadores buscam aumentar os seus salários e melhorar as suas condições de trabalho. E somente um pequeno número de revolucionários profissionais tem o propósito de realizar o socialismo, que não são nem capitalistas, nem proletários, ok? Beleza? Então, enfim, né, o pensamento de unificação chama de revolucionários profissionais. Em uma sociedade em conflito, onde duas classes estão opostas, sem qualquer propósito comum, o desenvolvimento social para um novo estágio, que está destinado a ocorrer de acordo com os 3 estágios dialéticos, não poderia ser esperado desde o início. O conflito, a oposição, essa contradição que seria a mudança quantitativa para a mudança qualitativa da sociedade, é outra grande mentira, pelo fato de que a oposição não gera progresso. O conflito não gera desenvolvimento. Muito pelo contrário, por tudo aquilo que a gente pode estudar dentro da teoria da imagem original, dentro do estudo das características relacionais das bases 4 posições, a ação dar e receber, o estabelecimento de centro, sujeito, objeto e união, e essa estrutura analisada espacialmente como base de 4 posições, ou analisada temporalmente como ação, origem, divisão e união, nos mostra realmente a importância de se ter um propósito comum compartilhado, permitindo essa complementariedade e o estabelecimento claro, definido de um plano, um planejamento, um protótipo, um novo ser que vai ser edificado, construído. Seja ele uma individualidade, seja ele um modelo social. Ele passa por um processo de integração, de correlação, de interdependência, de compartilhamento de valores comuns a todas as partes envolvidas, e não interesses individuais que estão em conflitos. E interesses individuais em conflito, muito provavelmente não vamos ter atendidos nem os conflitos de um lado, nem os interesses de um lado, nem os interesses do outro lado. Beleza? Mas enfim,
exemplificação aqui, né? Vamos seguir no texto. Uma segunda razão, então, para o fracasso da dialética é que a teoria de tese e antítese, que são consideradas como estando em oposição, contradição ou conflito, necessariamente conduz para a negligência de cooperação e harmonia. De cooperação de harmonia. Então é o que eu mencionei, quando você observa realmente na natureza, seja o exemplo do ovo e todos os relacionamentos de pares do universo, desde o reino mineral, vegetal, animal, a sociedade humana, a gente vê que esse sistema de pares, ele se desenvolve, a relação entre esses pares se desenvolve numa relação, numa reciprocidade harmoniosa, não em conflito, não há desenvolvimento, né? Voltamos a enfatizar, não existe desenvolvimento onde há conflito. Obviamente, desenvolvimento social somente pode ser alcançado através de um relacionamento harmonioso, cooperativo, entre todos os membros da sociedade. Contudo, nessa teoria, a lei, né, a dialética, e forma esse modelo, tese, antítese e síntese do desenvolvimento, estão baseados no relacionamento de oposição, conflito, né, contradição, como ele menciona ali. Consequentemente, tornou-se quase senso comum considerar todos os relacionamentos humanos como contraditórios ou em oposição, onde harmonia e cooperação são raras e anormais. Em uma sociedade conflituosa, como pode haver desenvolvimento? Se houvesse uma pessoa nessa sociedade com a filosofia que o desenvolvimento vem através da cooperação, ele seria alienado por causa de sua filosofia que desafia essa sociedade. Uma sociedade que acredita que a sua manutenção e o seu desenvolvimento se dá através do conflito, né? Uma pessoa que acredita em harmonia seria um alienígena dentro dessa sociedade, né? Seria um estrangeiro, né? Seria um corpo estranho. E é absurdo você conceber o desenvolvimento dentro de um ambiente de conflito. Ok, a gente está analisando o ovo. Ok, nós estamos analisando o ambiente social. Existem situações conflituosas? Existem, mas esse conflito não gera desenvolvimento. Analisa uma estrutura mais simples, uma estrutura de um menor escopo, por exemplo, a família. Uma família em conflito, qual é o desenvolvimento que essa família tem? Qualidade dos filhos? Melhora do relacionamento conjugal? Uma família mais amorosa? Qual é o resultado de uma família que tem conflito, contradição, oposição? O esposo nega a esposa nega, e aí os filhos nascem da negação de entendeu? Não faz sentido, né? Não vamos nem ficar discutindo muito essa questão, mas o próprio exemplo da família, por si só, já nos esclarece que depois, colocando isso em escopos mais amplos, como por exemplo da sociedade, é óbvio que uma sociedade só pode ter desenvolvimento com harmonia, né? Passando por processo de harmonia, de reciprocidade, complementariedade. E o seu desenvolvimento ele é um processo que vai passar, né? A gente vai falar sobre isso na sequência. Não vamos botar, né? Vamos por partes, né? Vamos para a próxima tela. Então, a proposta que desenvolvimento é feito através de relacionamentos harmoniosos e cooperativos também pode ser aplicada no desenvolvimento da natureza. E a gente já exemplificou algumas coisas aí, né? Como já explicado no exemplo da incubação de um ovo da galinha, um pintinho nasce através da interação cooperativa entre embrião por um lado e da gema clara e casca por outro lado. Assim, desenvolvimento tanto da natureza como da sociedade se faz através de relacionamentos harmoniosos, relacionamentos cooperativos entre elementos ou entre pessoas, centrando num propósito comum ou objetivo. Então, o que é necessário para o desenvolvimento social? O que é necessário para o desenvolvimento de uma família? É cooperação, é relacionamento harmonioso, é ter um propósito comum, compartilhado. O propósito do esposo e da esposa é o mesmo. Eles compartilham os mesmos valores, princípios, ideias, objetivos. E o trabalho cooperativo, harmonioso, complementar de seres diferentes, características peculiares, mas complementares, permite o desenvolvimento da família. Ampliamos isso para a sociedade? Todas as pessoas na sociedade com seus diferentes papéis, com as suas diferentes habilidades, capacidades, desenvolvimentos, enfim, né, recursos, todos eles, humanos,
Vamos definir qual é o propósito, o objetivo comum a todos. Todos compartilham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma ideia. Trabalho em conjunto, o desenvolvimento, a construção de uma sociedade harmoniosa, evolutiva, aprimorada, em constante aprimoramento. Não é um aprimoramento que é estanque, hermético, fechado, parado, temporário. Não, ele é constante, progressivo, evolutivo, em aprimoramento, seguindo um processo temporal espacial, né? A gente vai falar sobre isso na sequência. Mas vamos lá, terminar a leitura desse trechinho aí. Então, assim, o desenvolvimento tanto na natureza como na sociedade se faz através de relacionamentos harmoniosos e cooperativos, né, entre elementos ou entre pessoas, como eu mencionei. Entretanto, na teoria marxista de tese, antítese e síntese, propósito ou relacionamentos cooperativos são negligenciados, e assim se tornou uma falsa teoria que fracassou em resolver problemas reais. Qual é o problema que essa sociedade procura resolver? Qual é o objetivo determinado? Tornar todas as pessoas iguais e fazer com que todas as pessoas tenham acesso. A gente não pode fazer isso numa sociedade cooperativa? A gente não pode permitir que todas as pessoas tenham acesso aos recursos, às tecnologias, aos bens e serviços de forma igual, de forma igualitária, de comum acordo, traçando um propósito comum, sem precisar fazer revolução, sem precisar... Não precisa, porque a natureza não funciona assim. Na natureza é complementariedade. O ser humano não precisa sair matando, fazendo revolução violenta, tomando poder, impondo uma ideia de forma à força, mas sim criando consenso. E o consenso é resultado de propósito, que é bem claro e definido no que nós estamos falando e que não há nenhuma margem, não há nenhum rastro, não há nenhum sinal de existência de propósito num trabalho de defesa da sociedade socialista através de uma revolução violenta, que não seja simplesmente a tomada do poder pelo poder, simplesmente para exercer o poder, para fazer perdão, uma forma vingativa de expropriar os expropriados ou tomar o poder daqueles que nos dominavam e que a gente não aceitava. Isso é ser revolucionário profissional, como o texto menciona, né? Vamos seguir no texto? Então, neste ponto, pode ser entendido que a proposta para a forma de tese, antítese e síntese é a forma da ação, origem, divisão e união, ou seja, proposta, né? A nossa contraproposta, a nossa ideia que é a alternativa para esse modelo faccioso, ineficiente, não eficaz e que não tem nenhuma base natural, real e muito menos científica. Qual é a base científica? Não há comprovação no universo de que tese, antítese e síntese ocorrem em algum processo, seja ele qual for, físico, químico, orgânico, enfim. A teoria da ação, origem, divisão e união é, em outras palavras, a teoria da ação dar e receber, ou a teoria da base de 4 posições. Somente através do processo de 3 estágios de origem, divisão e união, num relacionamento harmonioso e cooperativo, é estabelecido e como resultado o novo ser aparece. Isso é desenvolvimento. Como estudamos na aula anterior, no estudo da ação, origem, divisão e união, que na verdade culmina e fecha todo o estudo da estrutura da imagem original, fecha o estudo das bases de 4 posições, mantenedora de identidade, desenvolvedora, né? E aí quem não viu, a dica, assiste, quem já assistiu, não lembra, ficou muito claro, assiste de novo. Então ali, quando nós falamos sobre isso, ele enfatiza bastante essa questão do relacionamento das partes, né, as posições sujeito-objeto, seja na base de 4 posições, quando analisamos o modelo de forma espacial, né, olhando pela perspectiva do espaço, seja na ação, origem, divisão, união, quando olhamos esse mesmo modelo, né, a partir da perspectiva de tempo, mas os elementos sujeito e objeto, esses elementos polarizados, eles vão trabalhar em complementariedade, em ação dar e receber, harmoniosa, centrados num propósito comum, e esse propósito comum é fundamental, né? Vamos pegar aqui um modelinho substancial para a gente visualizar isso, né? Então tá ali, né? Os elementos polarizados de sujeito e objeto, né? Eles têm um propósito comum, eles compartilham o mesmo objetivo, né? E aí, trabalhando em conjunto, eles vão ter um resultado, desenvolvimento, um novo ser, enfim, né? A ação, origem, divisão, união é porque existe a questão temporal, né? Nós temos a origem,
que vai ter um processo de divisão em elementos que são complementares e não tese e antítese, né? Afirmação, negação e negação da negação, isso não ocorre. E aí, nesse momento temporal, a união vai ocorrer, porque os elementos divididos vão interagir, e aí, por um tempo, vai surgir na sequência a união, um novo ser. Essa estrutura que é a afirmação dos elementos anteriores, né? Seja a origem, seja os elementos divididos duais, sujeito e objeto, sejam eles quais forem. Beleza? Ok? Então tá claro? Um relacionamento, então eu vou frisar ali o finalzinho só para enfatizar depois de ter dado essa exemplificação. Um relacionamento harmonioso e cooperativo, ele é estabelecido, né? Baseado nesse modelo que eu mencionei. Ação dar e receber, base de 4 posições, ação, origem, divisão, união, e aí esse relacionamento harmonioso é estabelecido e como resultado um novo ser aparece. Qual é o novo ser que nós almejamos em nível social? É uma sociedade harmoniosa, justa, equilibrada, cooperativa, igualitária, aonde de forma consensual nós compartilhamos valores, ideais, bens, recursos, serviços, enfim. Né? É uma sociedade socialista. O ideal socialista, ele é bacana, porque todo mundo vai ter acesso a tudo. Né? Só não é bacana a forma como ele é vendido. Né? Como a gente vai alcançar isso? De forma dialética, tese, antítese, síntese, né? Afirmando, negando e negando tudo de novo. Conflito? Revolução? Não. Vamos criar uma sociedade igualitária? Vamos. Vamos construir um mundo ideal? Vamos. A gente pode chamar isso de utopia. A religião chama isso de reino do céu. Né? Alguns chamam de sociedade ideal, sociedade igualitária. O nome que você queira dar, mas ela tem que ser um propósito comum, muito claro e definido entre nós, e nosso trabalho cooperativo na construção disso será desenvolvimento, será um novo ser, o resultado dessa base de 4 posições, ação, origem, divisão, união, tendo uma participação de todos. Beleza? Vamos avançar? Deve então ser observado aqui que os 3 estágios de tese, antítese e síntese e os 3 estágios de origem, divisão e união não correspondem em identidade uma com a outra. Essas teorias são semelhantes somente no fato que cada uma tem 3 estágios, ok? Então, quando lá fala, por exemplo, na dialética, né, 3 momentos distintos, nós estamos falando de tese, aí surge dentro da tese a antítese, a negação, né, da afirmação, e aí lá no outro momento, no último momento, a negação de tudo que veio antes, que seria a síntese, né? A ação, origem, divisão e união também demonstra temporalmente 3 momentos, 3 estágios. Mas a forma como esse processo ocorre é totalmente diferente. Né? Nós falamos na dialética é a negação, é o conflito, a oposição, o que não ocorre de fato na natureza, o que não ocorre no universo, não ocorre no ambiente químico, não ocorre no ambiente físico, não ocorre no ambiente vegetal, no ambiente animal, não ocorre organicamente nos seres humanos. Ocorre nos relacionamentos, mas aí o motivo é outro e não tem nada a ver com dialética, né? A gente não vai entrar nessa discussão agora. Beleza? Então essas teorias são semelhantes somente no fato de que cada uma tem 3 estágios. Perdão. De fato, tese e origem são diferentes. Antítese e divisão são diferentes e síntese e união são diferentes, beleza? Você viu que ele fez passo a passo. O que a dialética chama de tese é afirmação. O que o pensamento de unificação chama de origem. Origem? O que é a origem? A aula anterior, estudo da ação, origem, divisão, união, nós falamos bastante, demos bastante ênfase no finalzinho ali, quando estudamos sobre unidade da estrutura na imagem original. Se não viu, fica a dica, tá bom? E aí fazendo um comparativo novamente aí com cada uma das posições, né? Onde eles falam lá sobre a negação ou a antítese, né? A gente fala sobre a divisão, mas é uma divisão simplesmente no sentido de polarização, não é conflito. A divisão que ocorre no universo, os elementos duais que estão presentes no universo, positivo e negativo, masculino e feminino, estame, pistilo, macho e fêmea, homem, mulher, mente, corpo, enfim, quantas dualidades a gente poderia elencar aqui, todas elas são resultados desse processo da ação, origem, divisão. Mas essa divisão não ocorre, os elementos divididos, né, os elementos polarizados, não estão polarizados de forma oposição contraditória, mas uma oposição complementar.
Tá? Não são nem opostos, eles são diferentes. Né? São diferentes, mas são complementares. Então, seguindo ali, a tese, em tese, antítese e síntese, se refere a uma coisa, enquanto origem, na origem, divisão e união, se refere ao propósito ou o coração. A gente já falou sobre isso lá no estudo das bases e 4 posições e também da ação, origem, divisão e união. Antítese, em tese, antítese e síntese, se refere a um elemento negativo que se opõe à coisa, enquanto divisão, na origem, divisão e união, se refere a 2 elementos, sujeito e objeto, que existem um relacionamento correlativo, como eu acabei de exemplificar. Né? E, finalmente, a síntese, nesse modelo tese, antítese e síntese, se refere àquilo que aparece através da transcendência da oposição entre tese e antítese, enquanto união, no modelo que a gente está falando, origem, divisão e união, se refere a um novo ser que aparece através da ação dar e receber entre sujeito e objeto e que carrega muitas características, todas as características desses elementos polarizados sujeito e objeto, sejam eles qual forem. Né? Se vocês pegarem as aulas anteriores, quando estudamos as bases 4 posições, vocês vão ver, né, por exemplo, Sun interno, Ryun-san interno, intelecto, emoção e vontade, leis, ideias, conceitos e princípios, Sun-san, o logos, o projeto, o plano, o protótipo, né, aplicado ao material e também ao potencial para um ilimitado número de formas. Enfim, você vai ver que todos esses elementos que estão divididos nos elementos duais sujeito-objeto, eles vão estar plenamente manifestados no novo ser criado como resultado, né, dessa ação dar e receber, desse processo base 4 posições, ação, origem, divisão e união. Beleza? Avançando. Assim, torna-se então muito claro que a teoria da ação, origem, divisão e união, que é a percepção temporal, como a gente já estudou na aula anterior, da ação dar e receber, é a única e efetiva contraproposta que pode ter sucesso para a teoria marxista, que usa o modelo dialético de tese, antítese e síntese, a qual fracassou em resolver problemas reais de desenvolvimento e que tentou, na verdade, simplesmente justificar um pseudo-desenvolvimento histórico através de conflitos e lutas para justificar a sua revolução para uma mudança brusca para a tomada do poder na sociedade, mas que não tem um plano claro, não tem uma definição clara do que realmente quer fazer. É muito vago, é muito genérico, sem nenhum objetivo, ok? Com isso, concluímos a explanação dos principais pontos da teoria da imagem original. Show de bola? Então era isso. Acho que aqui a gente encerra essa parte aí do nosso estudo. Agradeço. Fica aí, né, o nosso agradecimento e a dica. Né? Se ficou alguma dúvida, não ficou muito claro, assista de novo. Né? Sugestão? Não tem todo o conteúdo aqui? Não. Mas o livro tem. Então a minha sugestão sempre é, né, no final de cada aula, pegue o livro Novas Essências para a Unificação, faça uma leitura, estude de novo. Eu acredito que ao ter assistido essa aula e voltar depois a se debruçar sobre o livro, eu tenho certeza, né, posso garantir para você, a sua percepção, o seu entendimento vai ficar um pouquinho mais fácil. Ok? Joia, então, obrigado mais uma vez. Até a próxima aula, então. Fui. Tchau.